das coisas que saiu da abertura das Olimpíadas foi o voo do 14 bis. E claro, a treta, porque sempre tem treta, de quem inventou o avião. E disso não nasceu, mas voltou à superfície, apareceu um comportamento, uma ideologia, uma ideia estranha, que não faz sentido nenhum, mas um monte de gente tem e nunca pensou sobre isso, que se chama nacionalismo. Por que não? Porque o inventor foi brasileiro, e de fato foi. Os irmãos Wright, eles não inventaram um avião. A patente deles era para superfícies de controle, de como controlar uma máquina que voa, e o avião deles era um planador que não decolava sozinho. Então não conta. Foi o Santos Dumont, mas não interessa. O fato é que... Não, porque foi brasileiro. Viva o Brasil! Aê! E daí? Nacionalismo não tem o menor sentido, gente. Não tem a menor lógica. Vamos analisar uma coisa. Pera. Não, porque o Santos Dumont inventou o avião. Você sabe alguma coisa sobre o Santos Dumont? A maioria das pessoas não. Então vamos contar a história. Pera aí. O cara era herdeiro. Ele era rico porque era herdeiro, porque o pai dele era um capitalista malvadão que vendia café. E o cara conseguiu produzir café de uma maneira mais eficiente e ganhou muito dinheiro. Por que café tinha valor? Porque era exportado. Ué, e quem comprou esse café? Outros países. Então o cara era rico porque outros países compravam o café dele. Não, porque a gente vende café, vai Brasil! Hã? Não, aí o cara foi para a França. Por que o cara foi para a França? Porque o pai dele teve um acidente lá, quebrou as costas e foi para a França porque lá eles tinham uma medicina melhor. E ele estava procurando isso para melhorar a saúde dele, para ver se dá uma ajudada, ela tá com as costas quebradas, como é que a gente vai resolver isso? E essa medicina não é francesa, ela foi desenvolvida por vários países diferentes, volta milênios quase, todo o histórico de técnicas de medicina que a humanidade usa. Ah, não, viva a França! Também não. Não tem nenhuma lógica. E o que ele estudou? Ele era fascinado por... Tinha uma fascinação por invenções porque ele lia Júlio Verne. Legal. Não foi um brasileiro também. E daí ele começou a estudar algumas coisas, como física e mecânica, etc., que foram desenvolvidos por um bando de europeu também, e vários outros caras também. Vamos lembrar lá de árabes que inventaram os números, dos algoritmos, ou da álgebra. Tá lembrando? Tá fazendo sentido? Então, ou dos números árabes. Então, foram eles que começaram isso. Não, viva Brasil! Não, então, o cara estudou tudo isso, e daí ele começou a experimentar, e eventualmente ele chegou no 14 bis. Do que era feito o 14 bis? Primeiro, o motor era francês. Não, o avião era brasileiro. Não tinha nada brasileiro nele, fora o Santos Dumont. Nem a roupa dele eu acho que era brasileira. Nem isso era. Muito provavelmente, eu estou chutando. Ok, o motor era francês, e o inventor do motor é um inglês, e o cara que fez o primeiro motor de sucesso comercial era um belga nascido em Luxemburgo que morava em Paris. Cadê o Brasil aí? Cadê? Eu não tô vendo. O tecido do avião era seda japonesa. E o navio que trouxe essa seda? E se não for... não, porque foi o Brasil que juntou tudo. Não, calma. Né? Qual que é a lógica aqui? Por que todas essas coisas se alinharam? Você pode ter orgulho nacionalista porque foi um brasileiro que fez isso tudo, mas qual foi o sistema que permitiu que isso acontecesse? E se fosse um turco? Ou se fosse um japonês, ou um coreano, ou um australiano? E daí? Mudaria alguma coisa? Você ficaria menos orgulhoso ao entrar no avião? Você provavelmente nem pensa nisso quando entra no avião, mas você faria, não, eu não vou defender o cara, porque daí é turco, dane-se, eu não gosto. Qual que é a diferença? Por que esse cara, naquele lugar, conseguiu juntar todas as invenções no caminho? O que permitiu que todas essas coisas existissem? Que várias pessoas, ao longo de séculos, fossem inventando novas coisinhas que são parte de um motor. O motor é um conjunto enorme de invenções. Não é só a ideia de um motor, é fazer o metal que está ali, é o combustível que tem que ser desenhado, a transmissão, o processo para fazer aquilo, para fundir a caixa do motor. Tudo isso são vários caras que inventaram. Nenhum deles, ou muito provavelmente poucos deles, são brasileiros. Tira mérito da invenção? Não tira mérito da invenção. Agora eu te pergunto, o que a República Federativa do Brasil tem a ver com isso? O que o fato do Santos Dumont ter arbitrariamente nascido dentro de uma linha desenhada num pedaço de papel por um bando de gente que você nunca conheceu, depois de guerras que você não faz a menor ideia do que aconteceu, com coisas que você não faz nem... Você provavelmente nem queria participar se você pudesse. O que isso afeta o fato do cara ter inventado o avião? Volto à pergunta que eu estava fazendo.
Qual foi o sistema que permitiu esse conjunto de ideias ser criado? E todos esses materiais se juntarem em um lugar, Paris. E o que permitiu que esse cara tivesse tanto dinheiro para ele poder só pesquisar, fazer um troço que voa? Que na época tinha basicamente nenhum uso. Você vai usar pra que isso? Né? Transporta carga? Não, você pode levar uma carta, a gente tem telégrafo. O que foi o sistema que fez isso? Foi um sistema de trocas de conhecimento, de riqueza tão grande que as pessoas podem se devotar a coisas assim. Esse sistema tem um nome, se chama capitalismo. E essa invenção dele não é um triunfo do Brasil. Ah, viva! Não! É um triunfo da humanidade. Aliás, de uma parte da humanidade. De um certo grupo de indivíduos, de um certo... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar ela. Tipo de indivíduos. Indivíduos que querem fazer o que eles querem fazer. Que eles não têm medo de inovar, que eles não têm medo de desafiar. Que eles não têm medo de buscar coisas diferentes. Indivíduos que estão numa sociedade livre, numa sociedade sem muita interferência estatal, numa sociedade de grande riqueza criada pelo capitalismo e pela Revolução Industrial Mavadona. Indivíduos egoístas, indivíduos que estavam buscando seus próprios objetivos, seja lá quais eles fossem. Sei lá. Vários deles só estavam querendo ganhar dinheiro, só estavam fazendo alguma coisa. O cara que inventou o motor estava só querendo evitar que Minas inundassem. Só isso. Ele não estava querendo revolucionar o transporte. Não. Não foi isso. Foi esse sistema, foi esse tipo de indivíduo, criador, o empreendedor, o inventor, o indivíduo, pensando nele, pensando no que ele quer fazer, que criou isso. Ah, e a nação? Dane-se! Ah, mas o cara era brasileiro. O que isso tem a ver? Por que você deveria se orgulhar desse cara mais do que todas as outras invenções que vieram antes ou depois dele, que foram de outras nações? Você agora não vai gostar ou gostar menos do Elon Musk porque ele é americano? Ou vai gostar mais ou menos de um atleta ou de uma medalha olímpica só porque o cara é de outro país? Vai vaiar o cara só porque ele é de outro país? Não! Nacionalismo é só uma ideologia velha pra caramba que serve pra dividir a gente. Serve pra falar, olha, você tem que gostar do nosso governo, porque o outro governo ali, o cara é um bando de malvado, então você tem que ter orgulho do nosso, nós é forte, ó, tem que lutar pela gente e tal. Porque o outro ali, você não quer ficar com o outro, não, então você precisa gostar desse governo, que ele vai te proteger do outro, dividir pra conquistar. É uma ideologia de guerra, de preconceito, de xenofobia, de racismo. É uma ideologia que vem lá atrás de nacionalismo besta, lá dos impérios, que achavam que eles eram melhores simplesmente porque eles matavam todo mundo. E você pode encaixar essa frase na Prússia, no Sacro Império Romano, você pode encaixar essa frase nos mongóis, no Império Chinês, no Império Romano, você pode colocar... É daí que vem o nacionalismo. É só uma ideologia burra de conflito e divisão. Ah, mas o inventor do avião é brasileiro. Dane-se. Ele é um ser humano, antes de tudo. Ele é um ser humano que pacificamente interagiu com milhões de outras pessoas que trabalharam, todas elas de maneira quase perfeitamente egoísta, você pode imaginar. Só que não no melhor delas, que trabalharam para fazer várias diferentes coisas que chegaram no produto final, que era um avião. E nenhum planejador central jamais ia conseguir imaginar, não, ó, vamos fazer aqui, o país agora vai desenvolver um avião. Ia estar querendo voar ainda, ia estar pulando o morro, batendo os braços ainda, se fosse o governo organizando isso. O cara fez porque ele quis, do egoísmo dele, da vontade dele, do espírito humano criador dele. Aí vem alguém e coloca nacionalismo em cima disso. Eu acho bizarro isso. Não tem nada a ver. Joga isso fora. Se tem alguma coisa que você deveria se orgulhar, não é os caras que vieram do seu país, ou da sua nação, ou legal. Dane-se isso. Você deveria se orgulhar da humanidade. Dos grandes avanços da humanidade. Não, eu tô torcendo pro Brasil na Olimpíada. Ah, dane-se os outros, quero que os outros percam. Por quê? Eu quero ver o ápice da humanidade. Eu quero ver competições de alta qualidade. Eu quero ver indivíduos de grande habilidade e força de vontade competindo. Ou tentando encontrar o seu melhor para ver quem é o melhor. E ver como isso evolui ao longo do tempo. Não é fantástico ver isso? Não é fantástico pensar que em grande parte das provas físicas, como atletismo, ou natação, ou seja lá o que, arremesso, seja lá o que for, os caras de 20 anos atrás talvez nem conseguiram se qualificar para as Olimpíadas hoje. Não é bizarro pensar isso? Eu acho isso fantástico. Eu olho o aspecto humano disso.
Não o lado, países brigando. O nacionalismo é só uma ideia, uma ideologia de dividir e conquistar. Esqueça isso. Olhe para as pessoas, olhe para a colaboração. Olhe para essa estrutura mundial gigantesca que se chama capitalismo. Você pode não gostar do nome, não interessa. É uma estrutura de cooperação mútua, onde as pessoas interagem com benefício mútuo buscando acumular alguma coisa. Buscando acumular recursos. Por quê? Porque ela quer fazer alguma coisa com isso. Porque ela quer ser feliz, porque ela quer torrar aquilo fazendo alguma coisa. Não é só porque, porque eu quero pegar uma pilha de capital. Não, é porque eu quero ser feliz. E o jeito, um dos melhores jeitos de fazer isso, você pode fazer isso sem capital também, dane-se. Mas você também está agindo de maneira egoísta, reconheça isso. Mas você pode alcançar outras coisas, é só isso. É uma estrutura global, onde a enorme maioria das pessoas não conhece uma outra, não sabe quem é o país do outro cara, não faz a menor ideia. Quem que fez o aço que era do motor do Santos Dumont? Podia ser aço alemão. Não sei. E a borracha veio da onde? Não, a borracha era brasileira. Olha lá, se não fosse a borracha, o lubrificante. Isso é bizarro. Esqueça isso, ok? Olhe para a humanidade, olhe para a cooperação. Olhe para os produtos, sejam eles físicos ou ideias ou descobertas, novas explorações, que vêm da liberdade e da associação humana, da divisão internacional de trabalho. É isso que fez o avião. É isso que permitiu o Santos Dumont chegar nesse ápice, então ápice, né? De um inventor e criar uma coisa tão revolucionária. Dane-se que ele era brasileiro, mesmo. E a outra coisa, adendo, que eu acho fantástico, é como o Santos Dumont teve um espírito muito mais libertário do que os irmãos Wright. Porque o que os irmãos Wright fizeram? Eles patentearam um método de controle de coisas que voam. De superfícies e como elas operam e os métodos para controlar esse troço no ar. Eles não patentearam um avião. Mas formalmente falando, foi isso que eles fizeram. E o que eles fizeram com essa patente? Eles passaram os próximos anos processando todo mundo. Todo mundo. Eles tentaram processar a gente até na Alemanha, na França. Não, porque a gente inventou um negócio antes, tem a patente aqui, então vocês têm que pagar pra nós. Então o Estado tem que aí roubar as pessoinhas, porque elas estão cometendo crime, ofensa imperdoável contra a humanidade, de usar uma ideia, uma coisa que pode ser usada por qualquer pessoa, a qualquer momento, sem prejuízo de ninguém. Isso é ideia de uma patente. Não, o Estado precisava roubar as outras pessoas porque eu tive uma ideia, eu pensei primeiro. E se essa outra pessoa pensar nessa coisa também, aí não pode. A propriedade intelectual não tem... Propriedade intelectual é um termo que sequer faz sentido, porque propriedade se aplica para coisas escassas. Ideias não são escassas, elas são infinitas. Se eu tenho uma ideia e você tem essa ideia também, ninguém se ferrou, não há conflito. Por que você criaria a noção de propriedade e um conflito jurídico em cima disso quando não há conflito? Tem lógica. E os caras atrasaram o desenvolvimento aeronáutico dos Estados Unidos provavelmente uma década. Porque eles ficavam processando tudo. Ninguém pode fazer nada, só a gente. E o que vocês vão fazer? Nada também. Depois que os caras caíram com o avião lá, não fizeram pra porcaria nenhuma. Fantástico, fantástico. E o que o Santos Dumont fez? Depois do 14 bis, ele fez o modelo final dele, que era o Demoiselle, dama, alguma coisa assim, traduzido do francês. Que era um avião simplesinho, que ele chegava até 90 km por hora, fantástico. Eles até tentaram vender o troço, não deu muito certo. Mas adivinha, ele nunca patenteou o avião. Inclusive ele falava, quer os desenhos? Tó. Tá aqui os desenhos, tó. É uma ideia, eu tive essa ideia. E ele já... Veja como isso é libertário. Como isso é... Eu sei, é muito estranho para as pessoas que não entendem a posição libertária sobre propriedade intelectual, mas... Como o cara reconhecer que isso não é propriedade. O papel, claro, onde está desenhado é uma propriedade, mas a ideia de como fazer isso não é. Então por que eu vou exigir que o Estado ataque e violente as pessoas para roubar dinheiro delas para me dar só porque... Não há conflito. Ele dava Ele chegou a publicar os desenhos do Demoiselle em jornais. Usem, vejam isso, façam, sei lá, voem. A ideia não é propriedade minha, isso não tem lógica. E por causa disso, a indústria aeronáutica francesa se desenvolveu muito rapidamente. Isso criou riqueza para milhares de pessoas que começaram a operar nisso. Infelizmente, isso acabou sendo usado na Primeira Guerra Mundial, e o Santos Dumont ficou triplamente bolado, chateado com isso. Fora o fato que ele ficou doente com várias coisas. É uma história fascinante dele.
Mas veja como é uma coisa libertária. Por isso que eu gostei muito mais dele do que dos irmãos Wright, que era só um bando de parasitas que ficaram enchendo o saco de todo mundo o resto da vida. Depois que eles fizeram... Enfim, fantástico. Gosto muito mais da história do Santos Dumont. E eu tenho orgulho de que um cara como esse existiu, assim como eu tenho orgulho que um cara... Eu tenho orgulho, eu tenho felicidade. Eu fico fascinado, eu fico exaltado, eu fico feliz de saber que existiu um cara como ele. Assim como eu fico feliz de saber que existiu um cara como Nikola Tesla. Genial. Como existiam vários outros caras de várias outras nacionalidades que ajudaram a humanidade. Porque eles queriam. O que o país teve a ver com isso? Nada. Joga essa bandeira fora, não serve pra nada. Nacionalismo é uma ideia louca, é uma ideia segregacionista de conflito. E ele ainda existe hoje por um fóssil bizarro que eu não consigo entender. Enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.